Pessoal, graça e paz. Eu sei que vocês gostam desse tema do preterismo, né? E de fato tem muitas coisas boas para a gente comentar e examinar acerca desse assunto, ok? Quando eu falo mal aqui no canal, quando eu combato, eu me refiro ao preterismo radical, que tem sido pregado por algumas pessoas, principalmente aqui no YouTube, certo? E é bom deixar bem claro que esse preterismo radical que essas pessoas estão pregando, ele está misturado com satanismo, calvinismo e outras filosofias humanas aí de cunho fatal, certo? Então isso aí é para você ter uma noção. Agora, eu também preciso dizer que eu respeito a liberdade que essas pessoas têm para pregarem o que elas quiserem, certo? Nada contra as pessoas, eu discordo da doutrina, ok? Vou deixar duas fotos, dois prints na descrição do canal para você fazer o download, certo? Aqui eu vou ler só o começo para você ter uma ideia e aí você vai ler na íntegra aí na sua casa. Aconteceu exatamente isso comigo. Primeiro, meu marido achou o Romilson no YouTube e o arrebatamento. Depois encontrou o Geraldo de Moraes. E daí acabou tudo. Minha família foi destruída. Primeiro ele dizia que ele estava indo para Cristo e eu para Adão. Então nós não éramos mais marido e mulher, porque eu andava para trás e ele para a frente. Depois me ofendia dizendo que Deus tal, certo? Vou deixar aí para você ler na íntegra o download na descrição aqui desse vídeo. Essa é a foto da nova turma no nosso curso de teologia biblista online, à distância, não denominacional, tá? Que eu estou ministrando. A nova turma vai começar no dia 6 de abril do ano de 2021. Então, se você quer fazer parte, se você quer se matricular, acesse a descrição desse vídeo. Na descrição eu vou deixar o passo a passo, os detalhes, tudo, tá bom? Voltando aí para o assunto. Dentro daquilo que eu pesquisei, todas as pessoas que estão defendendo esse preterismo radical aqui no YouTube, esse preterismo radical misturado com essas coisas que eu disse, todas essas pessoas, repito, dentro daquilo que eu pesquisei, defendem a teoria de que não existem pecados nessa segunda aliança, no que eles chamam de era da graça, né? Agora, se não existem pecados, então qual o sentido de pregar sobre o arrependimento? Será que eu preciso me arrepender daquilo que Deus decretou que eu fizesse? Porque eles alegam que tudo que é feito é decreto, é vontade causal de Deus. Nós sabemos que existe a causa e existe a consequência. Mas eles dizem que tudo que é feito é vontade causal de Deus. Tudo, inclusive pecados hediondos. Até mostrei recentemente o vídeo onde um senhor que defende essa graça desprovida de graça disse que o aborto que é cometido é decreto de Deus, é vontade de Deus, e a pessoa que fez não poderia ter feito de forma diferente, né? Então, se não existem pecados, repito, qual o sentido de pregar sobre o arrependimento? Jesus disse o seguinte: aquele que faz a vontade do Pai que está no céu é considerado mãe dele, irmão dele, parente dele, né? Então, se tudo o que acontece é vontade causal de Deus, então tudo, tanto bom quanto ruim, que nós fazemos pela vontade e fazemos a vontade de Deus. Então, nesse caso, todos seriam parentes de Jesus, mãe, irmãos, e Deus não lançaria a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, no lago de fogo. Aí o universalismo estaria correto dentro desse conceito aí, né?
Isso é para você ter uma ideia de a que ponto chegamos. Em pleno ano de 2020, ou 2021, 2022, não sei que ano você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando em 2020, a gente tem que falar que os pecados ainda existem. E que Deus não cria o mal moral, e sim o mal punitivo. Cara, isso sem generalizar, mas isso é para você ver que o povo, em grande parte, não quer saber de estudar, de examinar as escrituras. O povo está procurando um guru. E esses caras dessa graça desprovida de graça enxergaram isso. E eles estão falando aquilo que essas pessoas querem ouvir. E então eles estão conseguindo muitos seguidores, certo? Mas eles ainda têm a oportunidade de abrir os olhos, certo? Caso contrário, Deus irá puni-los. Ok? E no dia do julgamento não adianta os seguidores falarem assim, eu ensinei assim e vivi assim, dessa forma, porque o líder me ensinou. Não adianta. Lembra lá do Éden? A serpente induz a mulher induz o marido, Deus vem e penaliza todo mundo. Certo? Esse preterismo radical que estão pregando aí, dentro daquilo que eu pesquisei, né, que eu pude notar, principalmente aqui no YouTube, as pessoas que estão defendendo ele se gabam de terem ódio da exegese e do ensino técnico da interpretação textual. Daí dizem que Jesus voltou para aquela geração, para a geração do ano 70 e não volta mais. Eles esquecem da polissemia da palavra geração, genea ou genea, se você preferir, que pode significar um povo, uma nação, uma etnia, um espaço de tempo também, né, uma geração de pessoas. Só que aí Jesus diz o seguinte: dentre essa geração, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele perante o Pai. Então, se aquela geração já passou, então hoje nós podemos nos envergonhar de Jesus, que ele não se envergonhará de nós perante o Pai, porque aquilo foi para aquela geração. Então é por isso que a exegese ela tem essa serventia, essa utilidade, certo? De trazer o entendimento daquele contexto para ser interpretado hoje sem fugir do sentido original. Por exemplo, o discípulo pergunta, Jesus, né, quando serão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, e os sinais que antecederão a sua vinda, que é a segunda vinda, única, indivisível, e o fim do mundo? Aí eles dizem que mundo é Israel. Mas Israel não foi destruído, Israel ainda existe. Israel não deixou de existir no ano 70. Cara, eu poderia fazer uma análise de texto, versículo por versículo, e vocês iriam ter uma noção. Mas eu já fiz isso aqui no canal. Tá? E pretendo gravar mais vídeos, analisando textos. No curso teremos uma aula completa sobre isso, olha aí, na legenda sobre o curso, faça parte, ok? Então, cara, é complicado você ter que explicar para as pessoas que ainda existem pecados, que elas precisam se arrepender, que elas precisam perseverar, que elas não podem negar Jesus. O apóstolo Paulo disse, se, conjunção subordinativa condicional, se o negarmos, ele nos negará. O apóstolo Paulo se inclui. Por que ele falaria isso se não houvesse a possibilidade? E por que ele alertaria pessoas que não teriam condições de atenderem ao alerta? Será que o apóstolo Paulo seria tão autocontraditório assim? Não use da sua liberdade para dar ocasião à carne, para pecar. Mas espere aí, não existem pecados. Cara, é difícil, viu? E eles são espertos. Quando eles falam tudo o que acontece, tudo o que é feito é vontade de Deus, eles falam geralmente de coisas boas, algumas coisas ruins.
ali e tal, mas aí eles marqueiam, eles não falam de crimes bizarros, bárbaros, hediondos, porque se tudo o que acontece é vontade causal de Deus, então esse tudo também tem que incluir esses outros pecados, certo? E aí Deus estaria decretando contra a vontade dele próprio. E aí ele seria um ser onisciente com vontades conflitantes entre si. Mas um ser onisciente não pode ter vontades conflitantes entre si. Então ele deixaria de ser onisciente. E aí deixaria de ser Deus. Porque a onisciência é um atributo irrevogável da divindade. Então são muitos detalhes que para eles tanto fez, tanto faz. Eles querem defender a graça desprovida de graça porque faz bem, porque é um discurso da graça. E a pessoa que segue esse discurso da graça está caminhando em direção a Cristo. E quem não segue essa graça desprovida de graça está caminhando para Adão, né? Está retrocedendo. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com essa graça desprovida de graça. Ainda há tempo para voltar atrás, para quebrantar o orgulho. Eu já acreditei em bizarrices que hoje eu não tenho orgulho de dizer que acreditei nisso, mas também não tenho vergonha, certo? Mas eu tive que massacrar o orgulho para conseguir me desvincular disso. Não foi fácil, certo? Não foi. Mas você pode fazer. É difícil? É, mas não é impossível. Então acorde, certo? Cuidado com esse negócio. Essa jogada de Satanás, ela é tipo aquela conjugação do verbo, mais que perfeita, né? Ele se transfigura em graça. Claro que é uma graça né? Totalmente diferente da graça bíblica. A gente discorda, mas a gente assume. Ele foi e está sendo esperto pra caramba. Está dando resultado, está conseguindo seguidores. Cuidado com essa graça desprovida de graça. Examine o texto, o contexto, as implicações que isso gera. Leiam aí as epístolas paulinas, respeitando o texto, a interpretação imparcial, gente. Certo? Eu não vou ficar gravando vídeos de forma excessiva sobre esse assunto aqui para o canal. Certo? Já gravei alguns, ainda pretendo gravar sobre o preterismo, mais uma vez abordando textos, e aí a gente finaliza. Porque é uma vergonha. É uma vergonha ter que gravar para explicar para as pessoas que Deus cria o mal punitivo, mas não o mal moral. Que existem pecados, que pessoas pecam, que nós pecamos na segunda aliança, que nós temos que perseverar. Gente, é complicado, viu? Essa salvação, essa graça, a graça bíblica, é um favor imerecido. É um presente que é oferecido para você sem que você mereça. Não basta dizer que aceita. Você tem que perseverar. É igual um casamento. Você aceita ir nesse casamento? Não, ok. Mas se você aceita, você tem que se trajar de forma adequada. Eu fico até sem palavras. Ter que explicar que a teoria de que não existem pecados nos dias de hoje é uma teoria furada. Olha o que a gente tem que explicar aqui. Mas são ossos do ofício, né? Discordo dessa doutrina, dessa graça desprovida de graça. Respeito a liberdade dessas pessoas. Elas são livres para pregarem o que elas quiserem, certo? Pessoas são livres para segui-las ou não. Você não é obrigado a concordar comigo. Eu só peço aí um bom senso para analisar aquilo que está sendo dito, né? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa vê o cara pregando ali, falando dessa graça, só que esse cara
ele é contra a teologia da prosperidade, certo? Ele é contra algumas bizarrices que acontecem dentro do sistema denominacional, sem generalizar o sistema denominacional e tal, né? Então a pessoa vem e fala, pô, o cara é contra a teologia da prosperidade, o cara é contra o dízimo obrigatório na segunda aliança, o cara é contra essas bizarrices, então esse cara só pode estar correto. E aí pega tudo o que ele diz como se tudo estivesse correto. E aí acaba abraçando a graça desprovida de graça. E isso vai gerar consequências, infelizmente. Tá bom? Esse aqui é o nosso Instagram. Siga. Nesse Instagram eu vou postar vídeos curtos. Aliás, já estou postando, né? Tem aí reflexões diárias, né? Esse aqui é o meu livro, o mais recente de teologia biblista, Desfazendo o Calvinismo à Luz da Bíblia. Aqui eu faço a exegese das passagens usadas por essa doutrina, respeitando texto, contexto, conjunto do contexto, implicações lógicas, etimologia, gramática, etc. Faço a exegese imparcial, por exemplo, de Romanos, capítulos 8, 9, 10, 11, versículo por versículo, dentro do assunto, tá bom? Esse livro já está disponível nas livrarias digitais do Brasil. Se você quiser adquirir comigo, também tem jeito. Os links, os detalhes na descrição desse vídeo. E esses são os meus 2 livros de teologia biblista imparcial, né? Eclésia e Reforma Já, volume 1, e Eclésia e Reforma Já, volume 2. Aqui eu abordo os temas mais complexos e polêmicos dentro da teologia, tá? Tudo de uma forma bastante explicada, hiper detalhada, tá? E eles também já estão disponíveis nas livrarias digitais do Brasil. E se você quiser adquirir direto comigo, também tem jeito. O número do WhatsApp comercial aqui na descrição desse vídeo. E eu agradeço você aí pela companhia, pela confiança. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado. Até a próxima.